Que o Senhor deu, que o Senhor levou, que bendito é o nome do Senhor. A Ele seja glória para sempre. A dor, o luto não é o final. O Senhor ainda tem algo para nós. O Senhor ainda deseja nos consolar. Que você seja abraçado com essa palavra. Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Estou iniciando um vídeo aqui e hoje gostaria de compartilhar mais um pouquinho da palavra do Senhor. Não sei se vocês notaram, na segunda-feira eu não coloquei vídeo, porque geralmente eu coloco na segunda, na quarta e na sexta. E na segunda eu não coloquei, em respeito à minha família, a gente tá de luto. A minha avózinha partiu na sexta-feira, a minha avó Leonice, a mãe da minha mãe. Então eu não coloquei vídeo, não quis colocar em respeito a toda a nossa família, em homenagem à avó. E hoje eu vim compartilhar uma palavra e eu fiquei pensando, me perguntando e falando para o Senhor, o que eu vou falar? Sobre que tema eu vou falar? O que o Senhor deseja que eu fale? Eu até conversei com o Wesley, meu marido, e falei com ele, e aí ele falou comigo, por que você não fala de conforto, de consolo? E eu senti que o Espírito Santo direcionou ele primeiro que eu. E quando ele falou para mim, eu entendi que da mesma forma que eu estou sendo consolada pelo Senhor, para eu trazer uma palavra de consolo para todos aqueles que estão passando pelo luto. Porque o luto não é fácil, a gente não foi preparado para essa separação. Quando Deus cria o mundo, coloca Adão e Eva no jardim, era para ser tudo perfeito, não tinha morte, mas quando o pecado entra no mundo através de Adão e Eva, vem a morte, e não fazia parte do plano original de Deus. Então, quando a gente se pergunta por que Deus permite que as pessoas morrem, na verdade, isso é uma consequência do pecado. A morte é consequência do pecado, mas quando Jesus vem, ele nos reconecta de novo a Deus e a gente pode então, quando a gente aceita Jesus como Salvador, a gente pode então acreditar que existe uma vida, que existe uma ressurreição um dia e a gente um dia vai encontrar com Jesus e com os entes queridos que partiram em Cristo para a eternidade. E então a palavra que o Senhor me direcionou, e eu lembrei que há poucos tempos atrás eu tinha lido em 2 Coríntios 1, o versículo 3 e o 4, que fala da consolação de Deus. E fala assim, ó: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Como eu disse para vocês, a minha avó Nice partiu na sexta-feira. Há 3 meses atrás, a minha avó Maria partiu. No ano de 2025, eu perdi as minhas 2 vós. Então, é assim, é doído, né? É muito doído ver o meu pai e a minha mãe perder as mães no mesmo ano. E há 3 anos atrás eu perdi o meu vô Sebastião Honório, o meu vô, o vô Antônio Cardoso, o pai da minha mãe, ele partiu há muitos anos, eu nem sei quantos anos, mas o meu vô Sebastião Honório, quando ele morreu, ele fazia algum tempo que ele estava internado. E eu lembro que um dia eu fui orar por ele, né, em casa de manhã, enquanto eu fazia meu devocional, eu fui orar por ele. E eu fui orar pedindo ao Senhor pela cura. E naquele dia o Espírito Santo falou ao meu coração: ore por consolo. Ore por consolo por toda a sua família. Naquele momento, quando eu comecei a orar por consolo, eu senti que vovô partiria em breve. E eu acho que foram uns 2, no máximo 3 dias, vovô partiu. Então, o Senhor, ele tem o consolo para nós. Naquele momento, eu já comecei a orar por consolo, porque ele partiria. E esses versículos de 2 Coríntios 1, ele fala muito ao meu coração, porque vai falar que o Senhor é Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação.
O versículo 3 vai iniciar dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor. Paulo, ele começa adorando ao Senhor. Ele começa exaltando a Deus e Pai de Jesus Cristo, porque toda consolação vem em Jesus Cristo. E ele começa adorando o Senhor, e depois ele vai dizer que o Senhor, que Deus é Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Eu amo a palavra do Senhor, porque ela não dá margem para pensar que o consolo é para um aspecto da vida, mas vai falar que o Senhor é Deus de toda, é na totalidade, o consolo é em tudo. Não importa o que seja, se é o luto, não importa qual dificuldade que a gente está passando, tem um consolo do Senhor. E eu entendo que o consolo vem mediante a adoração. Quando a gente começa adorando ao Senhor, pelo que Ele fez, pelo que Ele é, não importa. A gente adora pelo que Ele é e a gente adora também pelo que Ele fez. Independente do que tenha acontecido com você, que tenha acontecido com a gente. A perda tá doendo, tá difícil, mas eu vou adorar. E quando eu adoro, eu entendo que o consolo vem. E quando eu entendo esse consolo, assim como eu estou sendo consolada, eu posso consolar outros. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Eu tenho entendido o consolo que eu tenho recebido do Senhor, então eu vou consolar. Paulo fala que o Senhor vai nos consolar em nossas tribulações, para que nós possamos também consolar. Com a mesma consolação que nós recebemos do Senhor, nós podemos consolar outros. E o Senhor trouxe ao meu coração Ruth 1 e 20, que vai falar de Noemi. A história de Noemi e Ruth é muito conhecida, né, gente? E Ruth e Noemi, na verdade Noemi, né? Ruth era moabita, mas Noemi, ela morava em Belém, e ela e seu esposo e seus filhos foram para Moabe. Por quê? Porque estava tendo uma necessidade na terra deles, estava passando por algumas dificuldades, e eles foram para Moabe. Lá, os filhos de Noemi casou com Ruth, e me fugiu o nome da outra nora de Noemi. Deixa eu achar aqui onde eu marquei que eu vou lembrar. Acho que é Orfa, se eu não me engano, o nome da outra nora, mas não vem ao caso. Eu acredito que é Orfa. Isso, Orfa. Então elas se casam, os filhos se casam com as moabitas, e um tempo depois, gente, morre o marido de Noemi e os dois maridos das noras dela, os dois filhos no caso. Gente, e agora? O luto vem, a tristeza vem. E Noemi, ela fica amarga, porque os versículos que eu vou ler para vocês vai falar dessa amargura que Noemi sentia. Que está em Ruth, capítulo 1, e o versículo 20. Para entender um pouquinho, agora como os filhos tinham morrido e o marido tinha morrido, elas vão voltar para Belém, né? E quando elas chegam em Belém, de volta, o pessoal reconhece, as pessoas reconhecem que é Noemi, né? E vai falar, será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. E aí Noemi responde, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chama Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. O nome Noemi significa doce, agradável. Mara é amarga, é algo amargo. E ela mesma está mudando o nome dela aqui. Não é o Senhor que está mudando o nome. A gente vai ver quando o Senhor muda o nome de pessoas. Quando o Senhor tem um encontro com pessoas, o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. O Senhor mudou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara, de Saulo para Paulo, dando uma nova identidade para eles, de um encontro que tiveram com o Senhor. Mas aqui, ela está tão aflita, a dor está tão intensa que ela própria muda o nome dela para Mara, para amarga. E quantas vezes, mediante a dor, nós mudamos o nosso nome, nós nos tornamos amarga. O luto é para ser sentido, o luto vai ter os dias difíceis, mas o luto ele tem um começo, um meio e um fim. E o Senhor ministra ao seu coração nesse momento, pela fé eu creio, que chegou o tempo de você entender que não é para ficar mais presa na dor. A dor passou, tem uma vida te esperando. Não abrace essa identidade de amargura, assim como Noemi estava abraçando. O Senhor entendia a dor dela, mas o Senhor não estava querendo mudar o nome dela. Ela ainda era Noemi, perante os olhos do Senhor. E quando fala aqui
De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Tem outro personagem bíblico, Jó, que vai falar o contrário. Jó perdeu seus 10 filhos. Jó tinha perdido tudo, né? Ele tinha perdido tudo financeiramente, ele tinha perdido os animais, e quando alguém está contando sobre ele ter perdido, vai chegar alguém contando que os 10 filhos estavam em um banquete, os 10 filhos morreram. E Jó vai falar assim, ó, ele prostra-se rosto em terra em adoração e diz, é Jó capítulo 1 e o verso 20, a partir do verso 20, para quem quiser procurar e depois meditar nesse texto, medite, vai falar assim, prostrou-se rosto em terra em adoração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Aí está a diferença de alguém que entendeu que o Senhor deu, que o Senhor levou, que bendito é o nome do Senhor. A Ele seja glória para sempre. A dor, o luto não é o final. O Senhor ainda tem algo para nós. O Senhor ainda deseja nos consolar. Que você seja abraçado com essa palavra. Não mude seu nome de alguém que era doce, de alguém que era feliz, alegre, e por conta do luto que você vai passar, que eu tô passando, que todos nós estamos sujeitos a, que ninguém tá livre disso, todo mundo um dia parte. Mas o Senhor quer consolar o teu coração. O Senhor quer trazer o consolo, o Pai de toda misericórdia e o Deus de toda consolação, quer consolar o seu coração nesse dia. Talvez o luto é por um filho que nem nasceu, ele nem chegou a nascer. O Senhor ministrava ao meu coração sobre mães que têm enfrentado muitas percas. O sonho é gerar. Quando vem o bebê, passa poucos meses de gravidez, se perde. O Senhor traz o consolo ao teu coração nesse dia. Abra o seu coração e deixe o Senhor consolar, porque você tem se fechado em uma dor e não tem permitido que o Senhor acesse todas as áreas do seu coração. Você não tem permitido que o Senhor acesse, e Ele quer te consolar. Ele quer dar uma vida abundante para você, mas você tem se contentado em viver nessa dor. Você tem se contentado em apenas sobreviver após a morte de um ente querido, mas o Senhor ainda tem uma vida abundante para você. Se levante nesse dia. O Senhor te diz, se levante, que eu vou te consolar. Eu tenho todo o consolo para a sua vida. Eu tenho todo o consolo para a sua casa. Eu ainda sou o mesmo que fui no passado. Eu sou hoje e eu vou ser para sempre o Deus de toda a consolação. Em todos os aspectos da sua vida, eu posso trazer o consolo para você. Eu tenho toda a autoridade, diz o Senhor. Eu tenho toda a capacidade, diz o Senhor, de trazer o consolo para o seu coração nesse dia. Se volte a mim, que eu te consolarei, diz o Senhor para você nesse dia. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de fazer uma oração por você, para que o Espírito Santo, o Espírito da consolação, né, o Espírito Consolador, ele console o seu coração nesse dia e que você viva de maneira diferente a partir de agora. Vamos orar? Se você puder, se ajoelhe ou ore onde você estiver, não importa. O Senhor conhece teu coração. Se você orar com a mente somente, o Senhor conhece e Ele vai te ouvir. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Eu o louvo, assim como Jó. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, pelos momentos que eu tive com a minha avó, com as minhas duas vós que partiram recentemente. Eu te louvo. Assim, Pai, como o Senhor tem consolado o meu coração, eu peço ao Senhor que o Senhor console o coração dessa pessoa que me ouve, dessa pessoa que ora junto comigo, Senhor, do outro lado. Senhor, eu não conheço, eu não sei o que se passa no coração, não sei o que se passa dentro dela, mas o Senhor sabe, e eu clamo ao Senhor. Eu clamo, Jesus, para que haja, Pai, o consolo do Senhor. Eu clamo ao Senhor, Pai, que o Senhor console essa mulher, esse homem, Jesus, com todo o consolo que vem do Senhor. Que a partir de hoje, em o nome de Jesus,
que a alegria volte ao coração dele, volte ao coração dela e ela possa testemunhar que a vida a partir de hoje, Senhor, ficará mais leve, que ficará somente a saudade, mas que a dor, que a amargura, que o ressentimento, que a revolta vai embora em nome de Jesus. Desde já eu te agradeço por tudo, porque eu sei que o Senhor nos ouve. Em o nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você que ficou comigo até o final desse vídeo. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. A alegria para a sua casa e para a sua família, em nome de Jesus. O que você quer? Você acordou? Você acordou?